se prestasse atenção nessa mensagem, porque é uma mensagem que pode mudar muitas coisas no seu dia a dia. Em primeiro lugar, eu queria que você entendesse, são 4 coisas, mas a primeira coisa é que Deus te ama e cuida de você. E essa certeza que nós temos na palavra de Deus abre as portas para muitas coisas na nossa vida. A certeza de que eu e você somos amados por Deus. E agora a gente já se prepara para esse último dia da série de formações sobre a armadura do cristão. 6 dias de encontro profundo com o Senhor. 6 dias da gente aprender mais como estarmos protegidos. Deixa eu abrir mais uma vez aqui na Sagrada Escritura para ler junto com você Efésios capítulo 6. Vamos lá ler o que nosso Senhor tem para nos dizer por meio dessa palavra. Mais uma vez eu vou ler o que ele fala da armadura do cristão. Está lá em Efésios 6, capítulo 10. Pega a sua Bíblia para a gente ler juntos. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. E agora, a armadura do cristão. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, abraçai o escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. E a meditação do dia de hoje. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é chamada, então, pelo apóstolo São Paulo, de espada. Uma espada, numa armadura, é aquela arma de ataque. A gente viu muitas armas de defesa, que é a couraça da justiça, o capacete da salvação. A gente viu essas armas para protegerem o soldado. Mas agora a gente está falando de armas de combate. Armas que vão atacar a pessoa. No caso aqui, a pessoa do próprio inimigo. Porque as outras são armas de defesa, a nossa fé, a nossa certeza da nossa salvação, como eu falei na semana passada, a verdade que nos protege. Mas hoje é uma arma de ataque para manter o inimigo longe, manter o inimigo distante. Essa protege dos ataques, as outras, mas essa é uma arma para manter ele distante de nós. Já viu com aquela oração que nós rezamos muitas vezes, o reenvio das flechas envenenadas do inimigo? Essas flechas que vêm e a gente reenvia para longe. Pois assim, dessa mesma forma, nós vamos fazer hoje com a palavra de Deus. Eu queria que você hoje tomasse essa palavra de Deus e entendesse que essa Bíblia, essa Sagrada Escritura, ela é muito mais do que um livro. É Deus falando conosco. E quando nós mergulhamos na palavra, quando a palavra vira aquele instrumento de proteção para cada um de nós, a gente se torna firmes e inabaláveis. Se a gente pega, por exemplo, o trecho da palavra de Deus na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sede submissos a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Então essa é a forma da gente estar resistindo ao demônio, é usando a palavra de Deus, porque essa arma, por exemplo, como uma flecha, mantém ele distante. Então se a gente pega a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz a palavra, não é? Ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, então nós vamos amando a Deus e vamos mantendo Deus junto de nós e o inimigo longe de nós. Ele vai embora porque ele sabe que Deus o derrota e, se a gente lembra São João da Cruz, o demônio teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. O demônio teme essa alma que está unida a Deus como ele teme o próprio Senhor. Essa alma que está unida a Deus, está firme nele, está junto dele e, por causa disso, o demônio
sai correndo. Então a palavra de Deus deve ser a nossa meditação cotidiana. Você sabe, a gente tem aqui no nosso canal diariamente um presente de Deus. Não é qualquer pessoa, mas é a nossa irmã Maria Raquel, que diariamente nos fala sobre a palavra de Deus. É a nossa irmã Maria Raquel que fala com você. Ela fala diariamente com você e ela te leva a entrar em intimidade com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus fala conosco. Por meio dessa palavra, nós temos contato com o Senhor. E hoje eu queria meditar 4 trechos da palavra de Deus, aliás, 4 toques da palavra de Deus que nos mantêm conectados com o Senhor. E eu queria que você se prestasse atenção nessa mensagem, porque é uma mensagem que pode mudar muitas coisas no seu dia a dia. Em primeiro lugar, eu queria que você entendesse, são 4 coisas, mas a primeira coisa é que Deus te ama e cuida de você. E essa certeza que nós temos na palavra de Deus abre as portas para muitas coisas na nossa vida. A certeza de que eu e você somos amados por Deus, de que eu e você somos queridos por Deus. Olha só, já tem um trechinho, abre aí na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. É uma palavra muito clara e muito forte para nós. O apóstolo São Pedro, o primeiro Papa, nos adverte: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no momento oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. São Pedro cuida de nós, mostrando que, claro, o próprio Senhor cuida. Ele, como primeiro Papa, nos adverte que a gente deve ser humilde e deixar a mão poderosa de Deus estar à frente de cada um de nós. Então essa é a primeira palavra importantíssima para o dia de hoje. Eu estou sob o cuidado de Deus. Você sabe que Deus te ama. Não sabe disso? Deixa eu abrir mais uma vez para ler junto com você, aqui na Sagrada Escritura, lá no livro do profeta Isaías. Deixa eu abrir aqui, Isaías, capítulo 43. Você abre também aí na sua Bíblia, para a gente ler juntos essa palavra que fala ao nosso coração. Isaías 43, olha o que diz. E agora, eis o que diz o Senhor: nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, tu és meu. Olha só. Se tiveres que atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, olha que impressionante, e a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo, troco reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Depois ele continua: fica tranquilo, pois eu estou contigo. Então essas palavras de nosso Senhor aqui no livro do profeta Isaías confirmam aquilo que São Pedro nos conta sobre o próprio Deus, que fala que Ele vai cuidar de nós. Fala que Ele vai cuidar de nós como um pai que cuida do seu filho. Ele cuida de nós. Pode não parecer, mas Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Às vezes a gente não percebe e acha que a gente está sozinho. Meu irmão, minha irmã, a gente jamais está sozinho, porque Deus cuida de você e Ele cuida de você de forma tão intensa. Ele cuida de você de forma tão atenta, que às vezes a gente sabe quando Deus dá um livramento, quando a gente sabe que, por exemplo, alguma coisa aconteceu e a gente, meu Deus, como é que podia isso acontecer? E a gente vê que a mão de Deus está lá cuidando de cada um de nós. Por isso a gente tem que entregar a Deus os nossos medos, as nossas ansiedades, saber que Deus está cuidando de cada coisa. Tem um salmo muito bonito que é o Salmo 36. É um salmo para todas as ocasiões. É o salmo preferido de um dos nossos irmãos que gosta muito desse salmo. E tem um trecho dele, o Salmo 36, versículo 5, que diz assim: confia ao Senhor a tua sorte, o teu caminho, o teu destino. Espera nele e ele agirá.
Então aqueles que confiam no Senhor não são desamparados por Ele. Aqueles que confiam no Senhor são por Ele cuidados. Aqueles que confiam no Senhor, o Senhor cuida e não deixa nada de mal acontecer. Olha que bênção, que maravilha de Deus. Esse primeiro ponto, Deus me ama e cuida de mim. Mas a palavra de Deus hoje, que é usada como espada, deve ser usada ainda por um segundo ponto. Presta atenção, porque hoje eu vou falar com você sobre esse segundo ponto, que nós precisamos estar unidos em oração. E a palavra de Deus nos adverte sobre isso. Abre lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Deixa eu abrir também aqui na minha Bíblia para ler junto com você a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Não abandonemos a nossa assembleia. A gente pode traduzir assembleia, quer dizer o nosso grupo de oração, a nossa igreja. Não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais quando vedes aproximar-se o grande dia. Aqui, o Senhor está nos exortando por meio dessa carta aos Hebreus, que nós não podemos abandonar a oração em comum. Você já viu que quando uma pessoa está sozinha, ela pode perecer. Mas quando uma pessoa está junta de várias outras pessoas, é muito mais fácil se defender. A gente vê isso, por exemplo, com os ônibus que viajam à noite com risco de assalto, ou, por exemplo, com caminhões que viajam. Esses dias, eu estava falando com um dos nossos guerreiros que é caminhoneiro. E ele estava aqui no nosso instituto e eu estava conversando com ele e perguntei a ele, mas quando o senhor viaja? Ele é caminhoneiro e viaja sempre aqui de Fortaleza para pegar uma carga lá na Paraíba. Ele chega na Paraíba e na volta dorme no Rio Grande do Norte para poder depois no dia seguinte chegar a Fortaleza. E eu perguntei a ele, mas o senhor vai só? Ele disse, não, eu sempre vou em comboio, vão vários caminhões juntos para poder um proteger o outro. A gente sabe disso, não é? Da mesma forma, se a gente pensa no enxame de abelhas. Uma abelha sozinha, ela é vulnerável, se alguém pega e pronto, faz alguma coisa, morreu a abelha. Mas, meu Deus, se vem um enxame de abelhas inteiro atacar uma pessoa, pernas para que te quero, não é? A gente tem que sair correndo, porque a gente sabe que aquelas abelhas podem atacar e podem destruir a cada um de nós. Dessa mesma forma, a gente deve estar unidos em oração. E é por isso que a cada dia a gente tem esses momentos de oração. A gente tem, claro, de domingo a domingo, a live da Pompeia, que a gente já rezou ao meio-dia. A gente tem o Terço da Misericórdia todos os dias e de segunda a sábado, poderoso Terço do Combate e o Santo Rosário. São momentos de oração para você saber que você nunca está sozinho e que você nunca vai rezar sozinho e tem uma família de oração. Imagina como é bom rezar com mais 1, 2, 3 pessoas e saber que eu estou rezando com 20, 30, 40 mil, até 100 mil pessoas no Santo Rosário. É uma maravilha de Deus. Saber que aquela oração é forte e essa oração se multiplica. Essa oração faz as pessoas serem tocadas pela graça e faz os nossos objetivos serem alcançados. A gente vai conseguindo porque a gente reza junto. A gente vai conseguindo porque um reza pelo outro, um clama pelo outro. Isso é muito especial. Lá em Mateus 18, nosso Senhor disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Imagina se tem 2 ou mais e a gente reza nas lives de oração, mais, como eu disse, 20, 30, às vezes até 100 mil pessoas. Que maravilha é rezarmos em família e por isso tantas graças são alcançadas. Eu sei que você também já testemunhou graças para você, graças para a sua família, já testemunhou graças tremendas e isso é a ação de Deus por meio de uma oração feita em comum. Sozinhos nós podemos lutar, mas quando a gente luta com mais pessoas ao lado, a vitória fica certa. Porque nós estamos lutando com um exército ao nosso lado. E não esquece que quando a gente reza com o exército de São Miguel, nós rezamos com essa multidão aqui na terra e nós temos um exército que nos ajuda lá no céu.
E claro, o exército dos santos anjos que vem depressa em nosso favor quando nós clamamos o seu socorro, quando nós clamamos a sua ajuda. Então, o exército da terra e exército do céu unidos em oração. A gente deve, claro, também não somente rezar com a nossa família espiritual de oração, que é o exército de São Miguel, mas nós devemos, como bons cristãos católicos, participar da vida da igreja na nossa cidade, no nosso local, frequentar, claro, a Santa Missa Dominical, até diária, se a gente conseguir, buscar ajudar o nosso pároco nas missões da nossa comunidade, se oferecer para ser, quem sabe, catequista, quem sabe ajudar em alguma das pastorais, na pastoral do dízimo, sermos fiéis no dízimo na nossa paróquia, ajudarmos o padre, nos colocarmos à disposição. Padre, onde o senhor quer, onde o senhor precisa de mim, onde eu posso ajudar aqui na paróquia, eu estou à disposição para servir ao Senhor. Eu não sei cantar, se você sabe cantar, ajuda no canto. Eu não sei cantar, mas eu tenho dom para decoração, ajuda a fazer a decoração da igreja, os arranjos de flores, ajuda a fazer a preparação para as festas. Olha, padre, eu não sei disso, daquilo, mas eu sei ajudar nas redes sociais, eu posso ajudar na Pascom da paróquia. Coloca-se à disposição, porque quem serve ganha muito mais graças. A gente não imagina quando a gente vai servir na nossa comunidade, na nossa igreja, as graças vêm ainda em dobro. As graças são derramadas em profusão. Deus tem feito muito e está fazendo muito mais nessa nossa comunidade. Esse foi o segundo ponto. Mas o terceiro ponto é sermos vigilantes. A vigilância é importantíssima. Nós devemos ser vigilantes para cuidarmos para que o inimigo não nos ataque, não nos destrua. Pega lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Deixa eu abrir isso aqui. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o diabo, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. E no versículo 9, resisti-lhe firmes na fé. Então a palavra de Deus tem uma exortação muito clara para você hoje. Seja vigilante e resista ao inimigo. A pessoa é vigilante, aquela pessoa que está atenta, que sabe perceber os sinais de Deus e sabe perceber os sinais do ataque do inimigo, que pode vir de um lado, que pode vir do outro, mas sobretudo que vem nos nossos pensamentos. Quando uma tentação se apresenta, quando uma situação se apresenta, eu devo estar atento para saber que o inimigo está à espreita, como um leão rugindo, buscando a quem devorar. E como eu resisto? Se eu fico firme na fé. Isso é muito importante. Esse inimigo é o diabo. Olha lá o que nosso Senhor diz aqui em Mateus 26, 41. Deixa eu abrir o Santo Evangelho aqui para lermos juntos o que nosso Senhor adverte lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, que ele disse para os apóstolos lá na agonia, no Horto das Oliveiras. Ele pede para nós vigilância, ele pede para nós atenção, e essa atenção nós vamos fazer quanto mais nós estivermos unidos à palavra de Deus. A palavra nos protege. Lembra quando o próprio Jesus Cristo, como contam os santos evangelhos, foi tentado pelo diabo? Ele respondia com a palavra de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Ele sabia responder com a palavra. E nós devemos saber quando, por exemplo, o inimigo vem nos atacar, dizendo que não tem mais saída, a gente vai dizer: sei em quem eu coloquei minha esperança. Quando o inimigo vem nos atacar dizendo que nós não somos amados por Deus, você vai lembrar aquele, por exemplo, de Oséias 11, que fala: quando Israel era um pequeno, ela pequenino, eu já o amava, e do Egito chamei meu filho. A gente vai lembrando das passagens, e essas passagens brotam no nosso coração, e na hora do combate a palavra vem e nós estamos vigilantes e atentos. Essa luta diária que nós travamos, eu e você, para permanecermos firmes no Senhor, nós devemos estar atentos com a palavra de Deus. Nosso espírito, a gente está pronto para obedecer ao Senhor, mas às vezes a nossa carne é fraca.
Às vezes a nossa tendência ao pecado, a concupiscência chama ao pecado, isso com cada ser humano. A gente às vezes acha que essa tendência é somente na área da sexualidade, mas não. Os pecados, por exemplo, de vaidade, logo eles vêm ao nosso encontro. Os pecados na área da verdade, aquela vontade de contar uma mentira, aquela vontade de ser infiel, de deixar as coisas de Deus para depois, quando tem, por exemplo, alguma outra coisa para fazer. Depois eu rezo. Depois eu participo da Santa Missa, depois eu leio a Bíblia, deixo tudo para depois. A gente tem que aprender a ser vigilantes, porque o nosso espírito está pronto, como disse nosso Senhor Jesus Cristo nessa passagem, porque o espírito está pronto, está lá, Mateus 26, 41. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso nós temos que vigiar. Os apóstolos lá no Horto das Oliveiras não vigiaram o suficiente e os 3 adormeceram. Pedro, Tiago e João. Os 3 acabaram adormecendo. Eu e você não podemos dormir. Irmão, eu não posso dormir à noite? Claro que à noite nós temos que dormir na hora do nosso repouso, mas aqui a gente tem que ficar atentos no coração. A gente tem que ficar atentos e vigilantes para esse ataque espiritual do inimigo. E muitas vezes Deus nos fala por meio do nosso anjo da guarda. A gente lembra de Êxodo 23, que fala para a gente ser atento à voz do anjo da guarda. Deixa eu pegar aqui. Hoje a formação é sobre a palavra de Deus, então a gente vai pegando muitos trechos da palavra de Deus. Eu sei que você está anotando tudo, depois você vai voltar aqui para poder pegar cada trecho e não esquecer. Olha o que diz, Êxodo 23, 20. Vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que eu te preparei. Esteja de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele diz. Olha aqui, não lhe resistas. Não lhe resistas. Ele está mandando a gente ouvir o que ele diz. Então eu e você vamos ficar atentos e ouvir o nosso anjo da guarda, que nos adverte da palavra de Deus, que nos lembra para a gente estar vigilantes. Mas há um 4º ponto. Irmãos, esse 4º ponto é importantíssimo. Não somente para os melancólicos, mas para todos os homens e mulheres que enfrentam alguma prova na sua vida. A gente deve esperar em Deus. Esse é o 4º ponto, esperar em Deus. E quando eu espero em Deus, Deus vem em meu socorro. Quando eu espero em Deus, Deus, claro, vem e vem me ajudar com toda a força. Abre lá mais uma vez a palavra de Deus em 1ª carta de São Pedro. Deixa eu abrir aqui, capítulo 5, versículo 10. Deixa eu abrir aqui mais uma vez. 1ª carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 10. A Bíblia aqui é novinha e às vezes a gente demora um pouquinho para encontrar as passagens, mas está aqui, ó. 1ª carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim: O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará, a Ele o poder na eternidade. Amém. Então, aquele que nos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois da gente padecer um pouco, nos aperfeiçoará, nos tornará inabaláveis e nos fortificará. Olha que maravilha. Ele vai fazer todas essas 3 coisas. Ele vai nos abençoar, vai nos tornar firmes e fortes e inabaláveis e vai nos fortificar. Olha quanta maravilha que Ele vai nos fazer. É maravilha demais, é maravilha de Deus, aquilo que Deus tem feito. E Ele vai honrar a nossa esperança, porque nós não seremos decepcionados. Quantas vezes a gente tem cantado: as almas que confiam em Ti serão recompensadas por Ti. Sagrado coração de Jesus, eu confio em Ti. Não há confusão que dure para sempre. Eu sei em quem acredito, minha esperança não será decepcionada. Eu e você não vamos ser decepcionados pelo Senhor. O Senhor age e age com poder, o Senhor age e age com força. Eu e você não vamos ser decepcionados, porque eu e você estamos marcados por essa esperança do Senhor.
Quando a gente passa com problemas no nosso dia a dia, muitas vezes a gente fica chateado e reclama com Deus e pergunta: mas até quando eu vou suportar isso? Até quando eu vou aguentar essa dificuldade? Até quando eu vou suportar esse problema junto comigo? Está tão difícil, Senhor. Está tão difícil, mas a gente deve lembrar que o Senhor está ao nosso lado. Ele não nos deixa sozinhos no nosso sofrimento, mas Ele vem estar ao nosso lado. Lembra dos discípulos de Emaús, quando Cleofas e seu amigo estavam voltando tristes e o Senhor foi ao lado deles, os acompanhou. O Senhor esteve presente ao lado deles. O Senhor os abençoou e o Senhor os fortaleceu. E assim o Senhor fortalece a nossa esperança no dia de hoje. A minha esperança não será decepcionada. Muitas vezes a gente vê problemas acontecerem, muitas vezes a gente vê injustiças, muitas vezes a gente vê dificuldades acontecerem com os outros ou conosco mesmos. A gente vê essa injustiça acontecendo e a gente não sabe o que fazer. Mas aí, nessa hora, a gente clama as graças e o Senhor com certeza nos ajuda se a gente espera no Senhor. Espera no Senhor e tem coragem, diz o Salmo. Espera no Senhor. E a gente vai esperar nele e não vai ser decepcionado. Deixa eu repassar então os 4 pontos para você não esquecer como nós vamos usar essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, ter a certeza de que Deus me ama e cuida de mim. Em segundo lugar, eu vou viver uma família de oração e vou buscar essa família de oração que você já sabe qual é a família de oração do Exército de São Miguel. Esse é o segundo ponto, mas o terceiro ponto, ser vigilantes, atentos ao que está acontecendo para poder perceber os sinais de Deus e não se deixar levar para alguma ação do inimigo. E há o quarto ponto, que é manter a esperança firme em nosso Senhor. O quarto ponto é manter essa esperança unida em nosso Senhor, eu e você unidos, junto com Jesus, junto com essa família Exército de São Miguel, e eu tenho certeza que você vai experimentar muita graça na sua vida. Você gostou desse vídeo? Não deixa de dar o seu like e compartilhar com todo mundo esse vídeo para levar a presença de Deus para mais pessoas.